Olá, pessoal, sejam todos novamente bem-vindos à aula do professor Alain. Hoje nós estamos aí com a FATEC Senai Ítalo Bologna, com curso técnico em eletrotécnica, com projetos elétricos prediais. Uma UC mega importante para o profissional de técnica em eletrotécnica, para o desenvolvimento de projetos elétricos, sejam eles residenciais, prediais, comerciais e industriais. Bem, vamos aguardar alguns minutinhos para estar iniciando as nossas atividades. Novamente, sejam todos bem-vindos.
Olá, meus queridos, sejam todos novamente bem-vindos aí à nossa aula aí com o professor Alain. Então, aqui, ó, pessoal, nós temos aí os projetos elétricos prediais. Na nossa situação de aprendizagem, nós temos duas atividades. Vamos verificar como é que estão os nossos envios aí, ó. 7 pessoas enviaram, mas faltam muitas pessoas para enviar, né? Na segunda atividade, provavelmente ninguém enviou. Não, enviou, seis pessoas enviaram. Então, hoje o professor Alain vai estar auxiliando você a desenvolver essa atividade. Na nossa primeira atividade aí, pede para estar aí, né, fazendo levantamento de iluminação e tomadas desta planta baixa. A nossa planta baixa aqui, nós temos a cozinha, a sala, quarto 1 e quarto 2, que seria dormitório 1 e dormitório 2, e o banheiro conhecido também como WC. Você pode verificar que todos os cômodos têm uma determinação em metros quadrados. Então, via de regra, o professor Alain também trabalha com instalação e manutenção elétrica. Geralmente, pessoal, as casas aí, né, a não ser que sejam novas, né, certo? E até apartamentos, mas geralmente não tem a planta baixa. Aí, o que que você tem que fazer? Você mesmo, às vezes, quando você vai fazer uma instalação elétrica completa, você desenvolve tipo uma planta baixa, né? Que é esse desenho aqui, né? E você vai colocando aí tomada, iluminação, quadro geral de distribuição e assim sucessivamente. Então, eu já trabalhei com a equipe aí e nós tivemos que fazer aí, no caso era um quarto que era kitnet, né? Certo? Quarto, sala, cozinha e banheiro e área de serviço. E aí nós colocamos as instalações elétricas de acordo com a norma, né? NBS 5410, né? Que trabalha aí com o sistema de baixa tensão e também com a questão do aterramento para toda a residência, ok? Certo? Aí nós desenvolvemos aí, eu tive que desenvolver, era 5 kitnets. Em cada kitnet aí coloquei um quadro geral de distribuição para todo o kitnet, né? Disjuntores, um disjuntor geral, disjuntor para tomada de uso geral, tomada de uso específico, e um disjuntor para iluminação. Então, cada kitnet ficou separado com o seu quadro geral de distribuição, e ainda eu coloquei um DPS, que é um dispositivo protetor de surto elétrico para cada kitnet. Coloquei também, né, o DR, que é o dispositivo residual aí que protege contra um possível choque elétrico. Ok? Certinho? Então, neste caso, na situação de aprendizagem, vamos fazer o levantamento de nação, tomadas de uso geral, tomada de uso específico, e também a separação que nós falamos de circuitos elétricos. Para isso, o professor Alain desenvolveu aqui, né, a, uma aula para vocês, né? E aqui não podemos esquecer que na nossa atividade, antes da situação de aprendizagem, nós temos aqui o fórum também. Nesse fórum, basicamente, você precisa vir aqui nessa aba de comunicação. Na comunicação, você vai verificar aqui o fórum, clica no fórum e vamos verificar aqui que você tem que fazer a instalação do quadro geral de distribuição, onde você pode se inscrever ou então realizar a ligação de iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico, sendo torneira elétrica e chuveiro elétrico. A única coisa que ele pede é que seja lá, por exemplo, em São Paulo, que a tensão trifásica é 220 volts e a tensão monofásica é 127 volts. Ok? Certinho? Aqui no caso aqui, vários alunos já participaram e já receberam a nota do nosso fórum. Verificando aqui, todos estão com nota. Agora, partindo para a nossa situação de aprendizagem, vamos para a aula que o professor Alain preparou para vocês. Então, nós temos aqui, certo? Projeto elétrico, né?
predial. Se você está participando da aula de hoje, ou está assistindo essa aula gravada, que fica disponibilizada aí no nosso sistema de AVA, ok? Certo? Esse aí é o nosso fórum. Tá a ligação da iluminação, circuito 1, tomada de uso geral no circuito 2, tomada de uso geral no circuito 3. Professor, mas o que seria essa tomada de uso geral? São tomadas ligadas com equipamentos de baixo valor de corrente, por exemplo, de 10 amperes abaixo. Televisão, microsystem, PlayStation 5, né? Então são equipamentos aí que nós temos uma corrente baixa. Agora, o que são tomadas de uso específico? Nós podemos citar a torneira elétrica, tem uma corrente elétrica aí, pode ser superior ou igual a 20 amperes, o chuveiro elétrico, forno elétrico, secadora de roupas, ar-condicionado, máquina de lavar e assim sucessivamente. Basicamente, tomada de uso geral, valor de 10 amperes. Tomada de uso específico, valor de 20 amperes acima. E o especialista, dica do especialista. Se você quer seguir essa dica, né, você vai se dar bem. Para ligar aí chuveiro elétrico que trabalha com aquecimento, torneira elétrica, trabalhe aí com conectores de porcelana ou faça a emenda, né, direto, né? Evite de utilizar tomadas aí que pode gerar um aquecimento durante um determinado período e derreter a sua tomada, ok? Né? Como eu trabalho também com instalação e manutenção elétrica, né? O que mais tem problema aí nas residências aí, certo? É a questão do chuveiro elétrico. Coloca aí o chuveiro elétrico ligado na tomada, com o tempo a corrente eleva, os pinos que vão conectados na tomada aquece, derrete essa tomada e pode fechar um curto-circuito no chuveiro e na própria instalação elétrica, ok? Fica a dica para você. Então, este é o nosso fórum. Participe do fórum, né? Para você aprender aí ligar um quadro geral de distribuição, onde nós utilizamos diversos disjuntores, DPS, que são dispositivos de proteção contra surto elétrico, o DR, que protege possivelmente contra um choque elétrico. Então, utilize aí, né, e participe do nosso fórum com o quadro geral de distribuição. Tirou a fotinha, vai enviar para o professor Alain, dando continuidade na atividade. Bem, nós temos aí, continuando as nossas atividades, a planta baixa de uma casa com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Então, neste caso, vamos realizar e fazer o levantamento aí das tomadas de uso geral, uso específico e iluminação desta casa, ok? Para fazer isso, temos que seguir a norma brasileira de regulamentação 5410, que era para instalações elétricas em baixa tensão. Neste caso, a norma indica que a cada 6 metros quadrados a gente coloca no mínimo 100 VA. E também ela indica que abaixo de 6 metros quadrados, que é o caso do banheiro, área de serviço, você coloque também 100 VA. Quando você tem uma quantidade superior acima de 6 metros quadrados, com 4 metros quadrados inteiro, ela indica que você acrescente 60 VA, ou seja, seria 160 VA. Esta é a solução da nossa situação de aprendizagem 1. A parte de iluminação, nós temos os cômodos, né? Ou dependências descritos como cozinha, banheiro, sala, quarto 1 e quarto 2, né? E nós temos aí as dimensões em metros quadrados. Seguindo a norma técnica, na cozinha deu 100 VA, no banheiro deu 100 VA, na sala deu 400 VA, quarto 1 e quarto 2, né?
Quarto 1 deu 220 e quarto 2 ficou 160 VA. Está participando da aula hoje, tira a fotinha, envia a foto para o professor Alain ou desenvolve no Word, que é .doc, ou pode desenvolver em PDF. Esta é a solução da situação de aprendizagem 1, levantamento de iluminação. Dando continuidade em nossa atividade, nós temos a demonstração das tomadas de uso geral, como o professor Alan determinou aí para você, de 10 amperes como tomadas de uso geral e 20 amperes tomadas de uso específico. Como exemplo, em tomadas de uso específico, temos aí o chuveiro elétrico, torneira elétrica, secadora de roupas, máquina de lavar e assim sucessivamente, ok? Tomadas de uso geral, aproximadamente 10 amperes abaixo, e tomadas de uso específico, 20 amperes acima. De acordo com a nossa norma técnica, a cada 6 metros quadrados, ela indica que você coloque uma tomada aí, né, neste ambiente. Geralmente, nós indicamos que você coloque uma tomada a mais ou mais tomadas aí para evitar o uso de extensão elétrica, T's e benjamins, que pode elevar a corrente, sobrecarga, aquecimento e derreter sua extensão elétrica, ok? Então, ela indica também que em subsolo, varanda, garagem e sótão, desculpa, pelo menos você coloque uma tomada. Vou beber um pouquinho de água aqui. Aí, legal. Então, cômodos ou dependências com mais de 6 metros quadrados, ela vai colocar no mínimo aí uma tomada para cada 5 metros, né? Ou fração de perímetro que você distribua as tomadas uniformemente. Não vai colocar as tomadas tudo junto, né, galera? Legal. Agora, a cozinha, copa cozinha, ela indica que a cada 3,5 metros você coloca uma tomada, ok? No banheiro, geralmente a gente utiliza aí um interruptor com tomada na entrada, tá bom? E hoje em dia, algumas construtoras já colocando vocês aí a par aí do nosso mercado de trabalho aí, algumas construtoras já trabalham com interruptor com tomada na entrada e também colocam uma tomada dupla acima do lavabo, né? Acima daquela pia que a gente tem no banheiro, só que ela tem que estar distante aí, né, do box, ok? E geralmente alguns banheiros têm aquele box, né? O professor Alan coloca uma determinação aí para vocês, uma demonstração de uma tomada como inovação em tecnologia, onde você pode fazer o carregamento aí, né, do seu smartphone ou do seu iPhone. Também eu coloco aí uma demonstração de uma tomada de 10 amperes, onde você tem 4 milímetros, né, de orifício, né, naquela parte interna, onde você liga, e temos a tomada de 20 amperes de 4,8 milímetros, ok? Dando continuidade na nossa solução da situação de aprendizagem 1, agora nós temos levantamento das tomadas de uso geral e tomada de uso específico. Nas tomadas de uso geral e específico, também levamos em consideração aí os cômodos, dimensões, perímetro e, no caso da tomada de uso específico, temos a determinação da torneira elétrica de 5.500 watts. Chuveiro elétrico, ele pode ser de 4.400 watts, 5.600 watts, 7.500 watts, se for no caso que nós colocamos aí. E, como exemplo geral, colocamos aí um ar-condicionado para a sala e os 2 dormitórios, ok? Certinho? Está participando da aula hoje? Está assistindo essa aula, certo? Sobre projetos elétricos? Vou dar alguns minutinhos aí para você tirar sua foto, né? Ou seja,
você pode descrever aí no Word ou no PDF, né? Se você for aluno do professor Alan, envie aí, né, na nossa situação de aprendizagem, levantamento de iluminação, agora de tomadas de uso geral e tomadas de uso específico, ok? Desenvolvendo as nossas atividades, dando continuidade, temos aí, né, finalizando a nossa solução da situação de aprendizagem 1 com a divisão de circuitos. Essa divisão de circuitos são os disjuntores que nós vamos ter. Por exemplo, foi definida a iluminação geral, iluminação dos ambientes molhados, tomadas geral, tomadas dos ambientes molhados. Do circuito 5 até o 9, colocamos aí as nossas tomadas de uso geral, uso específico. Tomadas de uso específico, como torneira elétrica, chuveiro elétrico e usar ar-condicionado. Ok, galera? Legal. Então, do circuito 5 em diante, colocamos aí as tomadas de uso específico. Está participando da aula hoje? Tira a fotinha aí, finalizando a nossa situação de aprendizagem 1. Lembrando que nesta UC nós temos situação de aprendizagem 1 e situação de aprendizagem 2. Hoje nós estamos com as turmas aí do IB, certo? E temos a turma também, né, de Rio Verde. Sejam todos bem-vindos aí, né? E que estão participando aí das nossas aulas. Hoje nós estamos com projetos elétricos prediais. Tira a fotinha, tira o pitscreen aí, depois envia a atividade para o professor Alain realizar a correção. Seguindo com as atividades, também colocam a demonstração da divisão de circuitos agora com padrão. Padrão é aquele que fica lá fora da sua casa, que pode ser monofásico, bifásico ou trifásico. Ok? Certo? E nesse padrão, geralmente nós utilizamos um medidor. Hoje em dia é utilizado o medidor eletrônico, né? Certo? De energia elétrica, que é esse daqui. Dentro de sua casa tem que ter um quadro geral de distribuição mínima aí, com um disjuntor geral e os disjuntores parciais. Neste exemplo, o professor Alain coloca para você um circuito de iluminação, tomada de uso geral, tomada de uso específico para o chuveiro elétrico e a máquina de lavar, ok? Certinho? Seguindo com as atividades, nós temos aí, né, a simbologia que nós utilizamos. O primeiro é do condutor fase, condutor neutro e o retorno. Fio terra, conhecido também como PE. O que é o PE, professor? Proteção elétrica. Tomada alta, de aproximadamente 2 metros, 2 metros e 20. Tomada meia altura, que é aproximadamente 1,30 m. Tomada baixa, que algumas pessoas não gostam dessa tomada baixa, que ela é aproximadamente 30 centímetros. E uma tomada que, infelizmente, o professor Alan não indica para vocês, que é a tomada de piso. Por que que você não indica essa tomada, professor? Por causa do seguinte, imagina que neste local, certo? Você, o pessoal da limpeza, tem que realizar a limpeza do local, né? Certo? Do seu escritório e assim sucessivamente. E ela está utilizando água e sabão. Sem querer, o que que ela vai fazer? Vai jogar água e sabão e vai entrar água neste local, ok? Entrando água neste local, o que que acontece? Vai fechar um curto-circuito, né? Por isso que o professor Alan não gosta dessa tomada de piso, beleza? Geralmente ela vem só com uma tampinha que a vedação dela não é muito legal não, ok?
Agora, existem tomadas de piso de alta qualidade, com a vedação, né, bem específica, né, certo? Que você sim pode realizar a instalação dela e eu indico, ok? Por isso que eu já falo para vocês. Vai trabalhar com instalação elétrica, manutenção elétrica, infelizmente, como diz os meus filhos, né? E até a minha esposa, tudo que é bom é caro. Então você tem que trabalhar com materiais e equipamentos de qualidade, ok? Pessoal, para vocês terem ideia, uma instalação elétrica bem feita, de acordo com a norma técnica, com materiais elétricos de qualidade, você pode dar uma garantia de 10 a 20 anos. É lógico, lâmpada não. Lâmpada queima, né? Às vezes uma tomadinha ali vai dar uma danificada, né? Mas a instalação elétrica, toda a fiação, dispositivo de proteção, é aproximadamente isso, ok? Eu já conheço marcas, certo? O professor Alain participa de vários congressos, tem várias parcerias aqui no estado de Goiás, né? Também em São Paulo, Rio de Janeiro e assim sucessivamente, certo? Eu participo de vários congressos aí, tenho parcerias aí com distribuidoras elétricas, lojas elétricas, né? Várias marcas aí. Tem determinadas marcas que estão trabalhando com interruptores e tomadas com contatos de prata. Então, para você ver o tanto que a qualidade está sendo superior. Quadro geral de distribuição, antigamente era tudo de metal, hoje está trabalhando com quadro geral de distribuição de PVC. Ou seja, que é o plástico. O plástico conduz eletricidade? Não. Fechou qualquer cor, fica ali, ó. Você não vai levar um choque elétrico que tá pondo na mão lá, ok? Certinho? Então, temos já determinados equipamentos que estão sendo fabricados de alta qualidade, com inovação e tecnologia. E a tendência dessas lojas aí, né, de médio a grande porte, é trabalhar a cada dia com esses equipamentos. Então, materiais e equipamentos de qualidade, ok? E na instalação elétrica, siga as normas técnicas para baixa tensão, Norma Brasileira de Regulamentação 5410 e NR10 para instalação elétrica e manutenção elétrica. Para instalação de padrão monofásico, bifásico e trifásico, siga a sua central elétrica do seu estado. No caso do nosso estado de Goiás, nós temos aí a central elétrica conhecida como Equatorial, ok? E aí nós temos uma norma específica, né? Que é a 001, ok? Certo? Para realizar a instalação do padrão, ok? Dando continuidade em nossas atividades, nós temos a simbologia do quadro terminal de luz e força, que é o nosso QD, né? Quadro de distribuição, quadro terminal de luz e força embutido e geral de luz e força aparente, que é fora da parede, né? Certo? E temos ele embutido e também para o centro de medição, nós temos aí, né? Caixa para medidor ou quadro de medição embutido. Professor, eu não tenho disjuntor na minha casa. Eu não tenho quadro geral de distribuição na sua casa. É, se você não tem, quando você tiver um tempinho, guardar suas economias, o professor Alain indica que você coloca aí os disjuntores para proteger aí as suas tomadas de uso geral e uso específico, iluminação, certo? E um disjuntor geral. Por quê? Porque o disjuntor, pessoal, protege contra um curto-circuito e uma possível sobrecarga. Geralmente, às vezes, aquele disjuntor que está lá fora no padrão até ele desarmar, certo? Já pode ter ocorrido algum problema aí, né? Devido a um curto-circuito que deu na sua casa, na sua área comercial, e assim sucessivamente. Por isso, se você não tem, né? Providencie aí um quadro geral de distribuição para um eletricista aí, né? Da sua confiança, um profissional qualificado aí, que desenvolva a instalação elétrica na sua casa. Ok?
Quando falamos aí em instalação elétrica de acordo com a norma técnica, geralmente utilizamos as cores para instalação elétrica, como verde e amarelo, ou verde para proteção elétrica, que é o nosso fio terra. A fase é que estamos utilizando geralmente na cor vermelha, o azul identificado para o neutro, e no caso de iluminação, utilizamos o condutor retorno. E aí, em eletricidade, trabalhamos com abreviações. N de neutro, F de fase, P, proteção elétrica e o R de retorno. Professor Alan demonstra para vocês aí uma planta baixa. Nesta planta baixa aí, demonstramos aí a ligação aí, certo? Do interruptor de 3 teclas com o condutor fase e os 3 retornos. Neste caso aqui, um retorno vai ligar esta carreira de lâmpada, outro retorno vai ligar esta carreira de lâmpada, e esse ter retorno aqui vai ligar essa carreira de lâmpada. Cada luminária, você pode notar que tem aí 4 lâmpadas de 9 watts, né, de LED, ok? Que é uma tecnologia de iluminação que nós utilizamos hoje em dia. Se você está participando aí da aula de hoje, que é projetos elétricos aí, prediais, nós temos a situação de aprendizagem 1 e agora a situação de aprendizagem 2, onde devemos fazer o levantamento aí da ligação das tomadas e da iluminação. Neste caso aqui, ó, nós temos a cozinha que foi colocado tomada de meia altura, colocado aqui tomada baixa, tomada de meia altura, aqui é o interruptor e aqui é a luminária. No banheiro aqui nós temos aqui o quadro geral de distribuição. Temos aqui, ó, a nossa tomada alta para o chuveiro elétrico, um interruptor com tomada. A sala que tem um ambiente com a dimensão maior em metros quadrados, 27,55 metros quadrados, de acordo com essa planta baixa, nós temos aí 4 luminárias. Nessa sala foi determinado de colocar um ar-condicionado. Você vê que chique, né? Já pensou ter um ar-condicionado na sua sala? Lá em casa não tem, certo? Então, né, deve ser chique demais a conta, né? Aí nós temos aqui, né, o dormitório 1 e o dormitório 2. Aqui, ó, dormitório 1 com tomada baixa, tomada alta para o ar-condicionado, tomada baixa. Temos 2 luminárias aqui, o interruptor com tomada. E nós temos aqui a tomada alta para o ar-condicionado, ok? Está participando da aula hoje? Tire a fotinha aí da situação de aprendizagem 2. Professor Alain auxiliando você, aluno do professor Alain, né, a desenvolver as atividades. Já passei para vocês aí a situação de aprendizagem 1, agora estamos vendo aí a situação de aprendizagem 2. Esta matéria é de projetos elétricos aí residenciais, ok? Projetos elétricos prediais, né? Professor Alain bebeu um pouquinho de água aqui. Tá gostando da aula? Nós temos aí mais novidades aí para você que está participando da nossa aula aí. Está assistindo a nossa aula gravada. Continua aí participando das aulas do professor Alain, que você vai encontrar várias novidades aí, né? Que podemos passar para vocês. Ligação de iluminação, tomadas, quadro geral de distribuição, dimensionamento. Está com dúvida? Assista a aula do professor Alain que você vai tirar a sua dúvida, ok? Não esqueça aí, né? Qualquer dúvida também, temos aí o nosso chat que você pode deixar o seu comentário, né? Envie a sua dúvida para o professor Alain, que ele vai estar te auxiliando no desenvolvimento das atividades. Dando continuidade em nossas atividades, nós temos aí, ó, uma demonstração dos materiais e equipamentos que utilizamos na parte de instalação elétrica e manutenção elétrica. Temos aí, pessoal, ó,
Nesta questão, o cabeamento aqui, né? Certo? Esse aqui é o famoso cabo PP, que tem uma isolação melhor, né? Cabo PP de qualidade, você pode passar até carro em cima, galera, legal. Tá vendo que tem a isolação e uma isolação preta por fora? Nós temos aqui uma mangueira, tipo garganta aqui, ela aqui também, tá vendo? Bastante utilizada em instalação elétrica. Nós temos aqui as caixas de passagem aqui, que nós utilizamos para tomada de uso geral e tomada de uso específico. Nós temos as curvas, que nos casos, quando utilizamos os eletrodutos. E nós temos aqui a caixa de passagem, ponto de luz no teto, ok? Então, esses aí são alguns materiais que nós utilizamos em instalação elétrica. Aqui, professor Alan deixa aí, né, uma ilustração para você, um rapaz que está desenvolvendo a instalação elétrica com os condutores com as cores identificadas aí, né, de acordo com a nossa norma técnica. Galera legal, esse aí é o nosso QD, ou quadro geral de distribuição. Você pode notar que neste caso nós utilizamos um quadro geral de distribuição em PVC. Aqui, por exemplo, nós temos aqui três peças aqui. Nós temos aqui, né, os nossos barramentos. Nós temos aqui, ó, quatro barramentos aqui, dois neutros e dois terra, identificados pela cor azul e verde, certo? Esses aqui são os jumpers que nós utilizamos aqui para fazer a ligação dos disjuntores. Temos aqui identificado na cor verde o fio terra, na vermelha como fio fase e o azul trabalhando aí com o condutor neutro, né? Nós podemos esquecer aí, né? Mas fica a dica que crianças não podem estar trabalhando com instalação elétrica, ok? Certinho, né? Se você for trabalhar com instalação elétrica, né? Não se esqueça de procurar um adulto, né? Para estar desenvolvendo aí, né? Algum conhecimento na área de eletricidade, ok? Então, crianças não podem trabalhar com eletricidade. Aqui o professor Alan passa para você aí uma planta baixa desenvolvida no CAD. Só o que é CAD? Significa que é um software desenvolvido na área de projetos elétricos aí, né? Que é um desenho assistido por computador. O interessante nesse software aí é que a gente consegue colocar aí medidas, tá vendo? Detalhes aí, você pode colocar na cor branca, na cor preta, na cor vermelha, né? Vários tipos de ligações que você utiliza aí, né, na sua instalação aí elétrica da nossa planta baixa. Professor Alan demonstra para você que tem dúvida a ligação da tomada de uso geral. Na tomada de uso geral, galera legal, nós temos o condutor fase, neutro e o condutor terra, conhecido como PE, que é proteção elétrica. Então nós falamos que é fase, neutro e proteção. Essas tomadas, tecnicamente, são conhecidas como tomada monofásica ou de 10 amperes quando é tomada de uso específico, 20 amperes, e ela é conhecida também como 2P mais T, ou seja, dois polos mais o condutor terra. Legal? Certinho? Então, essa é a ligação da tomada de uso geral, com o condutor fase, neutro e terra. Indicação que o professor Alan também passa para você. Parte de dimensionamento, de acordo com a norma técnica, no mínimo a bitola que nós utilizamos, né, para fazer a instalação elétrica em tomadas de uso geral é a bitola de 2,5 milímetros. Essa não é indicação do professor, é a indicação da norma técnica NBR 5410 para instalação elétrica em baixa tensão. Ok? Iluminação, professor. Iluminação, a indicação mínima para a instalação da iluminação elétrica é 1,5 milímetros quadrados.
Olha aí, então esta é a nossa solução da situação de aprendizagem 2, onde nós temos a parte de dimensionamento dos condutores. O professor Alain indicou para você iluminação 1,5 milímetros quadrados, tomadas, né, 2,5 milímetros, né, e na parte de comandos elétricos que nós utilizamos na área industrial, antigamente era indicado 0,5 a 0,75 milímetros. Hoje em dia trabalhamos no mínimo com bitola de 1 milímetro para comando, ou 1,5, e 2,5 aí para o força. Só que na área industrial também trabalhamos aí de acordo com a potência do motor e máquinas e equipamentos. Quanto maior é a potência, quanto maior é a corrente elétrica, maior será os nossos dispositivos de proteção, incluindo também condutores elétricos, ok? Significa que a bitola é maior ou menor. Está participando da aula do professor Alain? Tem que aprender algumas determinadas nomenclaturas técnicas. Exemplo, para de falar que o fio é grosso, o fio é fino. A bitola do condutor é maior ou menor? Ok? Certo? Para de falar que vai fazer um buraco na parede para prender um quadro. Ah, vou fazer um furo, ou é 8 ou 10 milímetros. Vou utilizar uma broca de vidia e uma bucha também, né, determinada para a parede. Não, eu vou fazer instalação, não é na parede, vou fazer uma instalação no teto, com luminária. Vai fazer uma instalação com luminária no teto e o teto é de gesso, tem uma bucha específica para o gesso, com inovação e tecnologia, né, que evita do equipamento descer. Legal, né? Certo? Bucha para a parede, bucha para o teto de gesso, ok? Se for alvenaria no teto, bucha para a parede, ok? Beleza? Via de regra, quando você for utilizar a fixação de um quadro na parede, utilize aí broca de vidia. Ok? Nós temos broca de vidia de 6, de 8 e de 10. Beleza? Certinho? Legal, então. E temos também, né, uma broca específica. Tem certas pessoas que não sabem disso. Tem uma broca específica para furar cerâmica, porcelanato, ok? Sabia disso? Tem uma broca específica para realizar aí, né, um furo em cerâmica e porcelanato. Só você procurar uma loja aí, né, uma ferragista, né, de médio a grande porte que vai ter esses equipamentos aí para você estar trabalhando. Beleza? Então essa aí é a solução da nossa situação de aprendizagem 2, dimensionamento. O professor passa aí para você aí, né, falei, né, já, né? Mas o disjuntor protege contra um curto-circuito e uma possível sobrecarga. Nós temos disjuntores de 2 amperes até 50 amperes, na determinação aí do professor Alain, hein? Com indicação 2, 4, 10, 16, 20, 25, 32 amperes, 40 amperes, 50 amperes, né? Temos disjuntores até de 100 amperes. E assim sucessivamente, ok? No caso, nós temos disjuntor monofásico, que é uma fase, bifásico, que é duas fases, e trifásico, que é três fases, ok? Certinho? Também temos aí, o professor Alan demonstra para você o DR, que é um dispositivo que protege as pessoas e também os animais, né, contra os efeitos do choque elétrico. Por contato direto, que é você pegando no fio, ou contato indireto. Temos que tomar cuidado com esse contato indireto, com a fuga de corrente, com o choque elétrico. Pessoas que têm um problema cardíaco aí, ok? Certo? Que utilizam aí um equipamento aí, né? Que é colocado aí para auxiliar o batimento cardíaco, chamado aí, né?
É um equipamento, pessoal, que coloca, né? Ele é totalmente eletrônico e nós chamamos de marca-passo. Esse marca-passo aí, como ele tem um determinado aí circuito eletrônico, não aceita uma variação de fuga de corrente, ou seja, choque elétrico. A pessoa que tem, certo? Esse equipamento dentro do peito, certo? Tem que evitar de levar o choque elétrico. Por exemplo, na geladeira tem um motor que nós chamamos de compressor que faz o carregamento do gás para refrigerar ali a parte do refrigerador, né? E da parte do congelador lá. Qual que é o problema? Se der uma fuga de corrente nesse motor ou compressor, ele passa para toda a carcaça da geladeira. Por quê? Porque a geladeira é de metal. Metal conduz eletricidade. Mesmo que seja uma pequena fuga de corrente, se a pessoa pôr a mão lá, ela pode levar o choque elétrico. Por isso que nós fazemos aí indicação do DR para esses equipamentos. Além disso, você tem que colocar no mínimo aí, né, esta geladeira para ligar com uma tomada padrão, que nós utilizamos fase, neutro e terra, ok? O fio terra, você imagina que ele vai conduzir aí a corrente elétrica de fuga, né, para um sistema de aterramento. É um fio que está conectado literalmente aí a um eletrodo de aterramento que nós chamamos de cantoneira, haste de cobre ou copper weld, certo? Que é fincado na terra aí aproximadamente 3 metros, certo? 2,70 m, 3 metros aí, né? E aí, esse sistema aí, qualquer fuga de corrente vai para o sistema de aterramento, ok? Certinho? Então, para evitar choque elétrico, podemos utilizar aí, no caso, o DR, ok? O professor Alan demonstra para vocês aí interruptores. Nós temos interruptores simples, 2 seções, 3 seções, interruptores que nós chamamos de paralelo three-way, que são interruptores que oferecem uma maior comodidade para o cliente. Ou seja, quando o cliente entra no quarto, acende a luz. Deitou na cama, apaga a luz, ok? Certo? Quando você tem 2 filhos igual os meus, um fica na cama, acende a luz, o outro fica na porta do quarto, apaga a luz, né? Não acontece com você não, né? Esse é um interruptor paralelo, conhecido como three-way. O que chama three-way, pessoal? Three é de 3, way é caminho. É um interruptor que você vai notar que ele é diferente dos outros. Ele tem 3 parafusos, ok? Então, interruptor paralelo ou three-way, ele tem 3 parafusos. Interruptor intermediário, conhecido como four-way. Four-way já fala, 4 parafusos, ok? Three-way, 3. Four-way, 4. E nós temos aí um interruptor pulsador. Pulsador é aquele botão de campainha. Trabalhando aí com inovação e tecnologia, aproximadamente até 100 metros sem obstáculo, você pode colocar aí uma campainha sem fio, onde você coloca uma parte externa, que é a campainha mesmo, e na parte interna você coloca ela na tomada ou ela é com bateria, ok? Não precisa de fiação. Trabalhamos já no futuro. O futuro começa aqui com inovação e tecnologia. Já temos vários equipamentos aí, né, que não precisam de fiação. Pessoal, o futuro na parte elétrica residencial, nós trabalhamos aí com a tecnologia, o professor Alain ministra essas aulas. Já passando aí para vocês, que são os meus alunos e alunas, nós temos aí, né, a parte chamada de IoT. Se você pegar essa tradução de IoT na internet, você vai verificar que significa internet das coisas. Interruptores, iluminação, alarme, né? Nós temos tudo identificado e instalação, né? Com internet, sem fio, ok? E às vezes você não precisa nem utilizar a internet, você vai utilizar um circuito que nós chamamos de emissor e receptor.
Como assim, professor? Se você notar, lá na sua TV, nós temos um circuito chamado, né? E, nós temos um circuito chamado lá, emissor e receptor. No caso da TV, é o receptor. No caso do seu controle, é o emissor. Então, tem como você verificar isso que você está falando? Sim. Pega o seu controle aí da sua casa, ou quando você tiver na sua casa, o controle da TV, você vai verificar que tem um LED ali na frente, certo? Você não vê a olho nu, mas a sua câmera, que trabalha com inovação e tecnologia, um padrão de frequência a, a mais e elevado do que a sua retina aqui dos olhos, você vai verificar isso que o professor Alan está falando. Ou seja, pega o celular, liga na câmera, coloca a câmera do seu celular, pega o controle, pressiona lá qualquer botão. Se o seu controle estiver funcionando, você vai ver que a lâmpada está piscando. Ou seja, cada momento que você pressiona ali, vai ligar um circuito emissor que vai emitir um sinal lá para a TV, que é o receptor, e vai fazer, por exemplo, ligar, desligar, mudar de canal e assim sucessivamente. Na área residencial e comercial, estamos trabalhando com essa tecnologia. Ou seja, logo, logo você vai estar aí ligando na sua casa com valor baixo, certo? A sua lâmpada, ok? Pessoal, e tem como eu colocar aí já uma parte também com sonoro? Tem, você bater palma, liga, desliga a luz, acender, liga a luz, apagar, apaga as luzes, iluminar, vai depender do que você determinar aí no aplicativo, ok? Certinho, galera, legal, né? Então, nós temos interruptor de uma tecla, duas teclas, três teclas, interruptor paralelo e interruptor intermediário. Pessoal, tem outros nomes que eles utilizam? Tem. Eles falam assim, interruptor de uma seção, duas seção, três seção, né? Só que tem um detalhe. Você é a dica que o especialista passa para você. Ela é legal, não adianta você ter cursos técnicos, superior, pós-graduação, mestrado, pós-doutorado, se você não consegue atingir seu objetivo quando você vai comprar uma lista de material elétrico. Então, quando você chegar numa loja, talvez o vendedor lá não tenha os cursos que você tem. Aí você vai chegar lá e falar, ó, eu quero um interruptor three-way, four-way. Ah, você quer aquele lá que nós chamamos de paralelo, né? Certo? Ah, eu preciso de um apagador. Eu preciso de duas teclas. Ah, você quer duas? Então você tem que verificar aí, né? De acordo com o pessoal que vai fazer o seu atendimento. Beleza? Continuando aí com a nossa situação de aprendizagem 2, já finalizando aí, nós temos aí o dimensionamento. Você vai verificar aí que nós temos aí a parte de tomadas e iluminação. Tomada com 2,5, iluminação com 1,5. Se você está participando da aula hoje, ou então está assistindo essa aula, certo? Que vai ficar disponibilizada aí no Aba, faça o seguinte, tira a fotinha, tira o pit screen, desenvolva essa atividade e envia para o professor Alan para estar realizando a correção para você, ok? Tá vendo que legal? O professor Alan está demonstrando para você como você fazer a instalação elétrica aí da uma lâmpada, de uma lâmpada e de uma tomada aí de acordo com a norma técnica. Dando continuidade em nossas atividades, já finalizando a nossa aula de hoje sobre projeto elétrico predial, nós temos aí, né, uma instalação simples aí de uma lâmpada com interruptor simples de um disjuntor, ok, né? Como instalar uma lâmpada com interruptor simples? Temos a simbologia na lateral aí como fase, neutro, fio terra
e o condutor retorno, e também temos o eletroduto, por onde você passa a sua fiação, ok? E nós temos aí a solução da situação de aprendizagem 2, né? Agora só a parte de iluminação. Interruptor, 3 teclas, 3 seções, 3 lâmpadas. Iluminação, condutor de 1,5. Fase, vermelho. Retorno, preto. E azul como neutro. E o fio terra, nós estamos utilizando aí, né? O fio verde. Ok, galera? Legal. Aí o professor Alan demonstra para você aí a ligação do interruptor de 2 teclas e 3 teclas com o disjuntor, ok? Temos lâmpadas de 9 watts e 12 watts aí, LED, né? Finalizando aí, temos a ligação do interruptor paralelo, também conhecido como three-way, e temos a ligação do interruptor four-way, também conhecido como interruptor intermediário. Professor Alan deixa aí a indicação para você que quer trabalhar com o sistema de porteiro. O mais simples que nós temos aí, né, é esse daí que nós chamamos de AZS01. Eles são determinados aí na cor cinza, na cor branco, que você pode utilizar. Bastante fácil na sua ligação, onde você vai ligar aí um com o 4 com 4 e utilizar a fiação de 1,5. Unidade externa do porteiro fica do lado de fora e unidade interna nós trabalhamos aí com fone, ok? Geralmente quando danifica um, ele vende peças separadas, mas o professor Alan faz a indicação para você utilizar aí, né, o equipamento de forma completa. O professor Alan demonstra para vocês um esquema unifilar aí de uma iluminação de uma lâmpada e uma tomada baixa. Verifique que no caso aí da tomada nós temos o condutor neutro, fase, condutor terra. Nessa atividade nós temos a solução da situação de aprendizagem 3, que é a nossa planta baixa desenvolvida no software CAD, desenho assistido pelo computador. Então, nós temos aí a solução da situação de aprendizagem 3. Aqui, neste caso, temos 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Pessoal, eu quero fazer com 3 quartos. Pode? Pode, sem problema nenhum. Ok? Certinho? Então, aí foi desenvolvido no software, né, CAD. Só posso utilizar outro software disponível aí no mercado? Pode utilizar SolidWorks, Software Waka, né? Utiliza aí, né, um software que nós utilizamos aí para desenvolver, né, projetos elétricos com planta baixa em área residencial, comercial ou poderia ser até industrial, ok? Finalizando aí a nossa planta baixa com o desenho DWG. O professor Alan já demonstrou para você. E nós temos aí, né, a determinação do nosso padrão. Foi determinado aí um padrão trifásico, ok? Lembrando, quando o padrão estiver na mesma calçada que o poste, você utiliza um padrão de 5 metros. Se o poste estiver do outro lado da rua, você tem que utilizar um padrão mais caro, que é aproximadamente 7 metros. No nosso caso, nós temos a determinação do circuito elétrico, descrição, esquema, tensão, iluminação, tomada de uso geral, tomada de uso específico, determinação das fases A, B, C, certo? Poderia ser descrição RST, sem problema nenhum.
determinação da bitola do condutor, disjuntores e os DR, ok? Certinho? Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Eu desejo a todos aí, né, uma ótima semana. Fica com Deus e boa sorte. Obrigado pela presença, Adélio, Vitor, Guilherme, Fernando e Edmilson. Espero que vocês aí, né, tenham pegado aí todas as atividades que o professor Alan passou para vocês, né? E depois envie aí as atividades, os exercícios para o professor Alan realizar a correção. Não se esqueça de participar do fórum, ok? Certinho? Qualquer dúvida, pode me enviar mensagem para mim nos canais das redes sociais e tá também enviando mensagem aí no nosso AVA, ok? Certinho? Muito obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau.